Diz que nos últimos meses recebeu uma pequena gratificação por excesso de trabalho. De quanto foi essa pequena gratificação? As conotações sobre o assunto pode ser usado para me incriminar, então permaneço em silêncio. Foi questionado aqui, o senhor confirmou que sacou R$949 mil em espécie e fez o pagamento pro careca do INSS. O senhor não se questionou do porquê fazer esse saque em espécie? Não. O senhor simplesmente achou normal sacar R$949 mil em espécie e fazer um pagamento pra uma pessoa? A conotação sobre o desdobramento dessas operações pode ser usada para me incriminar, então prefiro ficar em silêncio. Bom, então, sempre que a gente faz um questionamento sobre saque ou pagamento de dinheiro em espécie, o senhor diz que não pode responder porque vai se incriminar. Sempre que a gente faz uma pergunta em relação a saber ou não saber que várias pessoas do seu relacionamento e que fizeram o senhor chegar na sua posição tem ou não tem relação com o INSS, ou o senhor diz que não sabe, ou o senhor diz que não vai responder para não se incriminar. Senhor Rubens, eu não sou nenhum gênio da raça, mas me parece evidente que essa história é muito pouco verossímil. Você tá me dizendo que foi contratado e dirigiu e era responsável por notas fiscais, operações financeiras e administrativas de duas empresas comandadas e que tem como sócios pessoas diretamente ligadas ao escândalo, que chegou a essa posição por causa do principal articulador desse escândalo, pelo menos até agora. Eu duvido muito que o careca do INSS haja sozinho, sem respaldo político, que não tenha indicação ou respaldo de deputado federal, de senador, que não tenha respaldo de ministro de Estado. Duvido muito que alguém chegue numa posição de movimentar bilhões de reais, num cargo que depende de respaldo político, num cargo que estava reservado a um partido político e que não tenha respaldo de um político. Me parece uma coisa tão ilógica quanto dizer que, não sei, tem um prato que tem arroz, tem salmão cru, tá envolto em alga, mas não é sushi. Eu não consigo acreditar como é que uma pessoa chega numa posição que coincidentemente, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma indicação política, de um sujeito que era diretor do INSS que estava envolvido na fraude, com a esposa do procurador do INSS que foi quem permitiu a fraude e quem ignorou os avisos do próprio corpo técnico, dos seus próprios assessores para permitir a fraude, e ao mesmo tempo diz ter chegado nessa posição pelo principal articulador da fraude. Assim, presidente, sinceramente, dadas as diversas contradições e pelos questionamentos e pelo apontamento também feito pelo deputado Alfredo Gaspar em relação à ocultação de documentos, mas que esta CPMI sairia muito desmoralizada e, em certa medida, até perderia a razão de ser, se frente a todos esses crimes que são tão patentes, que são tão flagrantes, o senhor Rubens não saísse preso daqui. Essa é a minha manifestação, já antecipando tanto o meu voto em relação à prisão preventiva, como também o meu endosso e o meu apoio caso Vossa Excelência decida pela prisão em flagrante. Na condição de presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado à autoridade judicial para as devidas providências.